Thomas sentiu uma mão forte apertar seu ombro. Com um grito virou-se e deparou com Minho, também observando o maníaco que gritava na janela. Eles estão por toda parte, observou Minho. Sua voz expressava um pessimismo que combinava perfeitamente com o que Thomas sentia. Era como se toda esperança que havia ousado acalentar na noite anterior tivesse dissolvido por completo. E não há nem sinal daqueles trolhos que resgataram a gente, acrescentou. Thomas estava vivendo entre o medo e o horror nas últimas semanas, mas aquilo era demais. Obter segurança só para perdê-la depois, ainda chocado. Forçou-se a deixar de lado aquele impulso de volta para a cama e se acabar de lágrimas. Apesar de dor pungente pela saúde da mãe e daquele coisa estranha sobre o pai, e as outras pessoas estarem enlouquecendo, alguém precisava tomar a frente da situação. Necessitava de um plano se quisesse sobreviver mais essa. Algum desses já conseguiu entrar? Estranhamente. Todas as janelas têm grades? Minho fez que sim, com a cabeça, indicando uma das muitas janelas do comprimento são retangulares. Estava escuro demais para notar onde a noite ainda mais com essas cortinas ridículas cheias de babados, mas não vou negar, estou bem contente de estarem aí agora. Thomas observou os clareanos ao redor, ainda correndo de uma janela à outra, acotovelando-se em um pequeno grupo e olhando para fora, na expressão de cada um, uma máscara de descrença, terror. Onde está Nétio? Bem aqui. Bem aqui. Thomas se virou e deu de cara com o garoto mais velho, sem entender como não notara antes. O que está acontecendo? Por acaso você acha que faço alguma ideia? Pelo que parece, há um punhador de loucos querendo nos comer no café da manhã. Precisamos encontrar outro salão para fazer uma reunião. Toda essa barulheira entra na minha maldita cabeça como se fosse pregos. Thomas assentiu com um ar distante. Concordava com o plano, mas esperava que Nétio e Minho se encarregassem disso. Ainda ansiava em fazer contato com Teresa. Esperava que o aviso dela fosse apenas parte de um sonho, uma iluminação, daquela droga de sono profundo e exaustivo, e aquela visão da mãe. Os dois amigos se afastaram, gritando e agitando os braços para reunir os clarianos. Thomas observou mais uma vez, ainda assustado, o fanático em frangalhos à janela. Desviando o olhar, desejou deletadamente a visão de carne despedaçada e sanguinolenta dos olhos insanos, dos gritos histéricos. Mate-me, mate-me, mate-me! Afastou-se para um canto distante, sentindo o corpo pensar, enquanto se recostava à parede. Teresa! Chamou mentalmente. Teresa, você pode me ouvir? Esperou, fechando os olhos para se concentrar. Pensou em estender os braços, alcançá-la com as mãos invisíveis, tocar em algum resquício dela. Nada, nem mesmo uma sombra, um vestígio fugaz de sensação. Quanto menos uma resposta. Teresa, repetiu com mais uma insistência, rangendo os dentes no esforço de concentração. Onde está você? O que você aconteceu? Nada. Nada. Seu coração pareceu retardar o batimento e quase parar. Sentiu como se houvesse engolido um enorme tufo de algodão macio. Só podia ter acontecido alguma coisa. Ela abriu os olhos e avistou os clareanos. Ele abriu os olhos e avistou os clareanos aglomerando ao redor da porta, pintada de verde. Por esta, ela se chegava à área comum, onde havia comido a pizza na noite anterior. Minho forçava sem resultado a maçaneta redonda de latão fechada. A única porta, além daquela, dava para o banheiro e um vestígio de onde não havia saída. Era isso. E as janelas todas com grades de ferro, como se adiantassem para alguma coisa. Em cada uma delas, lunáticos berravam ao lado de fora. Com preocupação correndo-lhe as veias com ácido, Thomas decidiu por hora de tentar contato com Teresa. E foi falar com outros clareanos. Nétio ainda tentava abrir a porta, com o mesmo esforço inútil. Está trancada, murmurou, depois de enfim desistir os braços pendendo ao lado do corpo. Verdade, gênio? Verdade, gênio, ironizou Minho. Os braços fortes, cruzados e contraídos,
as veias salientes em todo o corpo. Por uma fração de segundo, Thomas pensou ter visto de verdade correr sangue através dela. Não adianta seu nome seja uma homenagem a Isaac Netio. Que incrível capacidade de raciocínio. Netio não mordeu a isca. Talvez já tivesse aprendido a ignorar comentários sarcásticos de mim. Você arromba essa maldita porta? Olhou ao redor como se esperasse que alguém lhe desse um martelo. Gostaria que esses mertilas, que esses craques, calassem a boca, berrou Minho, voltando-se para examinar com mais atenção uma mulher ainda mais horrorosa que outro cranque. Enlouquecido, à janela, um ferimento em carne viva e sanguinolento rasgavam-lhe a face, até lateral da cabeça. Cranques, indagou Caçarola. O cozinheiro pródigo, em pelo estivera em silêncio até então, tendo passado quase despercebido. Ele parecia mais assustado que antes da batalha contra os verdugos, que lhe deram a chance de escapar do labirinto. Talvez a ameaça atual fosse mesmo quando tinha ido dormir na noite anterior. A impressão era de que estava em segurança. E, quem sabe, fosse pior ter paz aniquilada em uma hora para outra. Minho apontou a mulher desvairada. É assim que eles ficam se chamando? Não ouviu nada? Estou me lixando para o nome desses burilentos, vociferou Nétio. Consigam alguma coisa para arrombar essa maldita porta. Tome, disse um garoto baixinho, entregando-lhe um pequeno, porém pesado extintor de incêndio, que havia retirado da parede, lembrando-se de tê-lo visto antes. Também se sentiu mais uma vez culpado por não saber o nome do garoto. Nétio agarrou o cilindro vermelho, pronto para usá-lo contra a maçaneta da porta. Ansioso para ver o que havia do outro lado, Thomas permaneceu o mais próximo possível dele. Tinha um péssimo pressentimento de que, fosse o que fosse, não ia gostar. Nétio ergueu o extintor e o bateu contra a fechadura. O estrondo da pancada foi acompanhador de um rangido sonoro, com apenas mais 3 golpes, e a fechadura desabou, o metal despedaçado contra o chão, provocando um ruído violento. A porta se abriu, com um protesto agudo, mas sem revelar nada além da completa escuridão do outro lado. Ned ficou imóvel, observando o espaço estreito e contribuindo que se perdia em um vácuo negro, como se esperasse que demônios do submundo voassem sobre ele. Com uma expressão indiferente, devolveu o extintor ao garoto baixinho. Vamos, disse ele. Thomas. Esperem, disse Caçarola. Tem certeza que devemos seguir por aí? Talvez a porta estivesse trancada por algum motivo. Thomas não pôde deixar de concordar ao lado. Minho adiantou-se para o outro lado e Nétio encarou Caçarola. Depois buscou Thomas com um olhar. O que mais podemos fazer? Ficar aqui sentados, aguardando a entrada de lunáticos? Vamos lá. Aqueles malucos nunca vão conseguir atravessar as grades, replicou Caçarola. Vamos parar e pensar um pouco. O tempo vai passar. O tempo para pensar já acabou, insistiu Minho. A porta escancarou por completo. O outro lado parecia ainda mais escuro. Além do mais, devia ter falado antes de arrombarmos a porta, cabeção. Agora é tarde. Odeio quando você tem razão, resmungou Caçarola bufando. Thomas não conseguiu desviar o olhar do espaço além da porta. Uma vastidão de um negro absoluto. Sentiu uma ponta de apreensão, já bastante familiar. Algo estava errado ali. Ou as pessoas que o haviam resgatado antes teriam vindo procurá-los. Há muito tempo, no entanto, Minho e Nétio estavam terminados. Precisavam sair dali e encontrar as respostas. Mertila, reclamou Minho. Vão na frente. Sem esperar a resposta, passou pela porta e desapareceu nas trevas quase instantaneamente. Nétio dirigiu a Thomas um olhar vacilante. Depois o seguiu por alguma razão desconhecida. Thomas achava que deveria ser o próximo. Deixou o dormitório e entrou hesitante na escuridão, na área comum. As mãos estendia à frente. A luz, escassa proveniente do outro aposento, não ajudava muito a iluminar o caminho. Daria no mesmo caminho de olhos fechados. E o lugar
exalava um odor bastante desagradável, horrível para dizer o mínimo. Uou! Minho gritou à frente. Depois se dirigiu aos que vinham atrás. Tomem cuidado, algo estranho está pendurado no teto. Thomas ouviu um ligeiro chiado, alguma coisa rangendo como se Minho esbarrasse em um lustre baixo, fazendo-o oscilar a um grunhido de Nédio. Em algum ponto à direita, seguiu-se o ruído metálico de algo sendo arrastado. Mesa! Anunciou Nédio. Cuidado com a mesa! Alguém se lembra de onde ficam os interruptores? Perguntou Caçarola, que vinha atrás de Thomas. Era exatamente o que estava procurando, respondeu Nédio. Juro que não me lembro de ter visto um deles em algum lugar por aqui. Thomas prosseguiu às cegas. Embora os olhos fossem aos poucos se habituando, onde antes havia uma vasta escuridão, agora conseguia distinguir perfis contra as sombras. Ainda assim, logo parecia estranho fora do lugar. Continuava se sentindo desorientado, como se as coisas estivessem onde não deviam estar. Era quase como se... Epa, Minho gemeu, como um estremecimento de repulsa, dando mostras de haver tropeçado em uma coisa parecida com um monte de lixo. Outro rangido ecoou no salão. Antes de poder perguntar o que tinha acontecido, foi a vez de Thomas esbarrar em alguma coisa, algo duro, com uma forma estranha. Parecia feito de tecido. Encontrei! Gritou Nédio. Ouviram-se um estalo. O repentino clarão das luzes fluorescentes iluminou o salão e cegou Thomas por um tempo. Ele se afastou aos tropeços de coisas em que havia esbarrado, esfregando os olhos, mas seu corpo atingiu uma forma rígida que o empurrou para longe de si. Uou! Berrou Minho. Thomas estreitou os olhos e a visão melhorou. Pode então observar, incrédulo, aquela cena de horror. Ao longo de todo o amplo salão, prendia-se pessoas no teto, no mínimo uma dúzia delas. Todas haviam sido amarradas pelo pescoço, as cordas fundadas na pele roxa e inchada. Os corpos rígidos oscilavam lentamente para lá e para cá, sem parar. Línguas rosadas saíam de lábios esbranquiçados. Todos mantinham os olhos abertos e olhar inexpressivos de montes em exibição. Inconfundível. Pela posição dos corpos, era fácil deduzir que estavam dependurados há horas. As roupas e alguns dos rostos pareciam familiares. Thomas caiu de joelhos. Conhecia aqueles mortos. Eram que haviam resgatado os clareanos apenas um dia antes.